Então vamos para o segundo exemplo lá, gente. Olha só, fiquem ligados, por favor. Depois, gente, olha só, fiquem antenados mesmo aqui. Para construir um muro, 10 pedreiros levariam 30 dias. Se contratarmos 2 pedreiros a mais, em quantos dias o muro será construído? Gente, agora cuidado, gente. Olha esse caso 2. Se liga aqui todo mundo. Olha só, olha o caso 2. Quais são as grandezas envolvidas, pessoal? Me ajudem lá, por favor. O número de pedreiros, e o que mais? Número de dias trabalhados. Qual foi a primeira informação dada para vocês, então, gente? Me ajudem, qual foi a primeira informação dada? 10 pedreiros levam 30 dias para fazer um muro. Deve ser um muro grande, né? Mas tudo bem. 30 dias para fazer o muro. Se contratarmos 2 pedreiros a mais, como é que a gente escreve isso, gente? Me ajudem lá, por favor. Isso, vai dar quantos pedreiros aqui, gente? 12. Vão levar X dias. Procure não anotar agora. Aí o cidadão que está meio desinformado, que está meio desligado, ele vai fazer as continhas. Quer ver? Olha só. Vai multiplicar cruzadinho assim, né? Então vai ter 10x igual a quanto? 12 vezes 30. 12 vezes 30. Aí passa o 10 dividindo, 12 vezes 30 dividido por 10. Não anotem, por favor. Corta o zero aqui, 3 vezes 12 dá quanto? E é provável que tenha um 36 de repente lá nas alternativas na hora de assinalar. Agora eu pergunto, tem sentido? Tem sentido, gente? Não, pelo amor de Deus. Só se você contratou uma leva de pedreiro que... Porque olha só, se em 10 dias eles... Aliás, perdão, se 10 pedreiros fizeram a obra em 30 dias... Você está dizendo que 12 pedreiros vão fazer a obra em 36 dias? Ah, não tem sentido. Tem alguma coisa errada. E o que está de errado aqui, pessoal? O que está de errado aqui é que a imensa maioria das pessoas esquece que quando trabalha a regra de 3, pode estar trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou com grandezas inversamente proporcionais. Então olhem, pessoal, por favor, aqui, ó. Nesse caso aqui, quanto mais camisetas forem produzidas, mais tecido precisa ter. Vocês concordam comigo, gente? Mais grandezas diretamente proporcionais. Aí, quando acontece isso, cruzado, sai direto, de boa, tranquilo. Agora, olha esse caso aqui, pessoal. Ó, até vou apagar essa bobiçada aqui. Ah, não vale, isso aqui está errado, claro. Quanto mais pedreiros eu contratar, supostamente, menos dias a obra levará. Vocês entenderam por que não deu certo? Vocês estão trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Gente, na hora de analisar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, procurem não olhar os números. Pensem nas grandezas. Se eu contrato mais gente, eu levo menos tempo para fazer determinado trabalho. Não é verdade, gente? Mais pessoas, menos tempo. E assim por diante. Inversamente proporcionais. Então, professor, mas e aí, como é que a gente resolve isso? Bom, tem 2 jeitos. O primeiro jeito seria fazer o seguinte, inverter uma delas. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ao invés de 10 sobre 12, eu posso colocar 12 sobre 10. Igual a 30 sobre x. Porque daí se eu invertir essa daqui, essa flechinha vai jogada para cima. Concordam comigo, gente? E aí vocês têm as 2 flechinhas para o mesmo lado, vocês podem multiplicar cruzado. Aí vai ficar como, gente? Quem é que me ajuda? 12x igual a 10 vezes 30. Né? X vai ser igual a quanto? 10 vezes 30 dividido por 12. Vamos dar uma simplificada nisso aqui rapidinho? Aí, vai dar 5 aqui, vai dar 6 aqui, por 2, né, gente? Agora, 6 por 30 vai dar 5 lá. E aí, 5 vezes 5 vai dar quanto? Quem é que me ajuda? Faz sentido agora serem 25 dias? Pessoal, faz sentido? Faz. Vejam, eu consegui encontrar aqui, ó, consegui encontrar o número de dias.
Você também poderia ter feito assim, pessoal, por favor, dê uma olhada aqui, ó. Não precisa nem montar essa situação aqui, ó. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, ao invés de multiplicar cruzado, você pode multiplicar direto. 10 vezes 30 e 12 vezes x. Vai sair tranquilamente aqui também, ó. Viram? Gente, todo mundo conseguiu visualizar isso? Então, tome um pouquinho de cuidado. Tem muita gente que acha assim, ó, pô, a regra de 3 é muito simples, é muito fácil, é só cruzar os valores e pronto. Não é, pessoal, não é não. Fiquem atentos a essas grandezas. Existem grandezas diretamente proporcionais e existem grandezas inversamente proporcionais. Ok? Beleza, gente? Show de bola. Agora vamos para o filézão. Um dos temas que a Sociesc gosta de colocar nessas provas aí, gente. Olha só, nós vamos falar agora de regra de 3 composta. Isso daqui costuma aparecer bastante, gente. Então, por favor, fiquem antenados para vocês verem o que acontece. Regra de 3 composta. Eu vou direto no exemplo com vocês. Tá? Direto na situação. Regra de 3 composta. Ô, gente, ela tem esse nome porque ela envolve mais grandezas. Só isso. É chamada de regra de 3 composta porque tem mais grandezas envolvidas. Pode ter 3, 4 ou mais. Regra de 3 simples sempre tem 2 coluninhas envolvidas. Regra de 3 composta pode ter mais de 2 colunas envolvidas. Perceberam, gente? Então vamos lá. Como é que vai ficar esse caso? Eu vou direto no exemplo. Pessoal, eu agora gostaria que vocês, de repente, nem anotassem nada. Eu queria que vocês prestassem atenção. Esse assunto tem uma incidência grande, né? Tem uma incidência grande sim. Há uma probabilidade grande de aparecer uma questão dessa. E lá diz o seguinte para vocês. 7 operários, em 5 dias, de 8 horas, fazem 2.800 metros de tecido. Quantos operários serão necessários para fazer 2.160 metros do mesmo tecido em 9 dias de 6 horas por dia? Toma. Agora vocês têm um probleminha legal. Né? Quais são as grandezas envolvidas? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Desperta aí e vem comigo agora, porque isso aqui é importante. Vamos lá, quais são as grandezas envolvidas? Operários, dias, horas. Vamos colocar produção aqui que fica mais bonitinho, né? Produção. Beleza? Toda a regra de 3 parte de uma informação pronta, certo, gente? Qual é a informação pronta? 7 operários. Vai lá, gente. Em 5 dias. Trabalhando 8 horas por dia. Produzem 2.800 metros de tecido. Aí, pronto. Agora, o que o problema quer saber de vocês, pessoal? Me ajudem lá, o que ele quer saber de vocês? Quantos operários trabalhando? Quantos dias? 9 dias. Quantas horas por dia? Para fazer quanto, gente? 2.160 metros de tecido. Gente, eu vou mostrar um caminho aqui. Pode ser que alguém de vocês consiga até resolver por divisões aqui, que não é aconselhável, que dá trabalho e que pode atrapalhar fácil no dia. Fazer aqui sentado, tranquilinho aqui, meio que descansando, é uma coisa. Fazer lá na tensão da prova, é outra. Os nervos saem à flor da pele lá e você dá aquela tremedeira, sua na mão, sua na cabeça, sua na barriga, para não dizer outros lugares todos aí, né? Então, olha só, aí o que acontece, gente? Vejam, você vai ter uma tensão e essa tensão vai te atrapalhar. Então, quanto mais você conseguir relacionar as coisas de forma mais simples e mecânica, mais fácil é para fazer isso no concurso. Então, vamos lá. Não anotem agora, olhem para cá. Vocês têm ali as grandezas. A primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é selecionar a grandeza onde está o valor desconhecido. Onde é que está o nosso valor desconhecido? Me ajudem. No número de operários. Aqui, ó. Tudo vai ser trabalhado em relação a isso. Tudo. Tá certo, gente? Todas elas.
Agora, depois que a gente fez isso, nós vamos analisar as flechinhas. Pessoal, duas coisinhas rápidas aqui. Analisar as flechinhas que eu estou falando é, na verdade, colocar e ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Né? Quando vocês forem fazer isso, dica da hora: nunca olhem números. Atenção, nunca olhem nos números. Segunda dica: sempre vocês vão comparar de duas em duas, tá certo, gente? Sempre de duas em duas. Ou seja, qual é aquela que está em destaque, pessoal? Me ajudem, por favor, qual é aquela que está em destaque? Operários. Então vocês vão relacionar operários e dias. E lá vamos nós. Se eu contratar mais gente, eles vão levar mais dias ou vão levar menos dias? Mais gente fazem esse trabalho em menos dias. Professor, mas varia o trabalho também? Não, esquece. Você está analisando pessoas e dias. O resto tudo fica normal, certo, minha gente? Você ignora o resto. Ignora mesmo. Operários e dias. Professor, e como é que nós vamos colocar a flecha? Não, mas agora está uma dificuldade. Como é que eu vou saber que a flecha está para cima ou está para baixo? Você não sabe, meu querido. Você coloca a flecha para o lado que quiser. Eu gosto mais de colocar a flecha para cima. Se essa vai para cima, essa vai para baixo ou para cima? Gente, vamos lá, mais força. Essa aqui vai para baixo ou vai para cima? Por que para baixo? Que beleza, estão entendendo? Se as grandezas são inversamente proporcionais, se são inversamente proporcionais, vai uma para cima, outra para baixo. Pessoal, como é que eu vou saber qual que vai para cima? Tanto faz, meu querido, tanto faz. Só tem que ir uma para cima e outra para baixo. Sacaram? Agora, bem, operários e horas. Se eu contratar mais gente para trabalhar, eles vão precisar trabalhar mais horas ou menos horas por dia? Se tiver mais gente para trabalhar, vai precisar fazer serão? Não. Muito pelo contrário, provavelmente pode ser até liberado mais cedo. Então, mais gente trabalhando, menos horas de trabalho. E essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais. Então eu pergunto, a flechinha das horas, ela vai para cima ou vai para baixo? Para onde? Para baixo. Vocês lembram que é tudo relacionado aos operários, tá, gente? Lembra que eu destaquei os operários? Tudo está sendo relacionado a eles. Vamos em frente. Vamos ver agora operários e produção. Gente, se eu contratar mais gente para trabalhar, tem que produzir mais. Moral da história. Para onde vai a flechinha da produção? Para cima. Porque a produção e o número de operários são grandezas diretamente proporcionais. Se eu contrato mais gente, vai ter mais produção. Professor, mas quem garante isso? Se os caras não são tão bons? Interessa, gente. Vamos pensar que todo mundo trabalha igual. Pronto. Né? Senão nós vamos começar a colocar as 500 mil variáveis aqui, não vamos sair do problema nunca. Tá certo, gente? Aí não tem como você analisar as situações todas. Todo mundo conseguiu visualizar aqui, gente? Chama a atenção de vocês. 5, 9, 8, 6. E as duas flechinhas para baixo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Não olhem números. Se olhar nos números, vocês se complicam. Daqui, ó. Daqui a explicação. Você tem que analisar as grandezas. Saber quando uma aumenta, a outra aumenta ou diminui. Se aumentar também, diretamente proporcionais. Se aumentar uma, diminuir a outra, inversamente proporcionais. Como é que estamos até aqui, gente? Tudo bem? Tranquilo? Bora! Agora chega a hora de resolver esse negócio. Ó, separa sempre aquela que tem o X. Pessoal, agora eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Vocês poderiam ter separado qualquer uma delas, tá? Eu é que prefiro separar aquela que tem o X. Porque primeiro ela já é diferente das outras por natureza. Concordam comigo, minha gente? Né? Não precisaria ser ela, poderia ser qualquer uma das outras. Mas fica bem mais fácil se separar ela. Bem mais. Olha só, o que vai acontecer aqui agora? Vocês têm aqui operários, né? Vou colocar a flechinha para cima.
E aí, como o operário está desconhecido, vai ficar 7 sobre x aqui. Agora, só que para o lado de cá, cada um desses caras vai ser uma fração. Algumas vão inverter, outras não, certo, gente? Vamos lá. Quando as flechinhas estiverem para lados opostos, as grandezas são inversamente proporcionais e nós temos que inverter essa fração. Concordam comigo, gente? Então me ajudem, como é que fica essa fração dos dias? Vezes, como é que fica a fração das horas, gente? Oi? Oitavos. 6 sobre 8. E da produção, inverte também, gente? Pessoal, inverte produção? Não. 2.800 por 2.160. Vamos lá, gente. O que vai acontecer aqui agora? Ó, vamos dar umas simplificadas. Pessoal, por favor, dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. Olha só. Eu posso simplificar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu posso simplificar esse 5 com aquele 2.800. Vocês concordam comigo, gente? Todos conseguem ver? Né? Poderia simplificar esses caras. Então, mas eu também posso multiplicar esses dois aqui, ó. Notem que é tudo multiplicação. Então, quanto mais simplificar, melhor. Quanto é que dá 5 vezes 8, gente? Me ajudem, por favor. Esse 40, eu posso cortar aqui, ó, com um zero. 280 dividido por 40 vai dar quanto, gente? 70. Espera aí. Eu tenho 70 e tenho 2.160 aqui embaixo. Então eu já posso cortar esse zero com esse também. Não posso, minha gente? Estão conseguindo acompanhar a brincadeira? Professor, mas se eu preferir multiplicar tudo em cima, multiplicar tudo embaixo e dividir depois? Bom, cada um. Né? Mas prepara um tempinho da tua prova para fazer isso. Principalmente os números grandões assim, né? Aí, olha só. E agora, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui 9 vezes 6. Se eu juntar esses dois, quanto é que dá 9 vezes 6? Quem é que me ajuda aqui, por favor? 6 vezes 9, 54. Quanto é que nós temos aqui embaixo, gente? 216. Dá uma olhadinha com calma. 54 não é a quarta parte de 216? Só como é que o professor sabe disso? Se eu pegar o 54 e multiplicar por 4, vai dar exatamente 216. 4 vezes 50 dá 200. 4 vezes 4, 16. Opa! Então eu posso cortar esse com esse e vai sobrar quanto aqui embaixo? 4. Aí, professor, esse negócio de ficar fazendo tchaca-tchaca, esse negócio de ficar cortando aqui, eu tenho uma dificuldade nesse negócio, né? Gente, no início tem, sabe por quê? Porque a gente está muito viciado em usar calculadora. E daí acha que fazer continha direta é mais fácil. E não é, gente. É só treinar um pouquinho, pessoal. É muito mais fácil. Você ganha um tempo maravilhoso na tua prova, se você desenvolver um pouquinho essa habilidade. Tá? Com certeza, eu te garanto isso. E aí, gente, olha só. O que sobrou de tudo isso? 7 sobre x aqui. E do lado de cá, pessoal, ó, 54 foi embora, aqui foi embora também. Sobrou quanto aqui em cima, gente? Me ajudem. 7 sobre quanto, gente? Agora, quem souber o valor do x vai passar no concurso. Sem fazer conta. Você tem 7 sobre x, você tem 7 sobre 4. Qual é o valor do x? Mas é claro que é 4, gente. Se o de cima é igual, o de baixo tem que ser igual também. Eles são proporcionais, não são, minha gente? Ó, se em cima estão iguais, embaixo tem que ser iguais também. Portanto, 7, x igual a 4. X igual a 4. Tá lá. Vamos ver se faz sentido? Pessoal, faz sentido o número de operários ter diminuído? O número de dias aumentou. Diminuiu, ó, diminuiu aqui, o número de operários diminuiu. O número de dias aumentou. O número de horas diminuiu e a produção também diminuiu. Então é bem provável que nós tenhamos um número menor de funcionários, perceberam, gente? Porque a única coisa que tem a mais aqui é, no caso, o número de horas que poderia influenciar as situações todas, né? Então, tem aqui direto o operário.
Uma outra coisa que eu queria ver com vocês. Pessoal, deem uma olhada para cá. Dias e horas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Nesse problema aí. Gente, dias e horas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vocês acham que é diretamente? Né? Gente, dias e horas são inversamente proporcionais. Eu achei que eu tinha entendido. Os dois estão para baixo. Sim, gente, porque você analisou com os operários. Lembram? Em relação aos operários, as duas são inversamente proporcionais. Por isso que as duas taxinhas ficaram para baixo. Mas para e pensa um pouquinho. Se você tem mais dias para entregar o projeto, você vai precisar trabalhar mais horas ou menos horas por dia? Menos horas por dia. Estão vendo, gente? Portanto, é tudo uma condição de analisar as duas grandezas envolvidas e não de seguir tendências. Concordam, gente? De acordo com esse problema, ele te induz mesmo a errar nessa pergunta. Por quê? Você vê as duas taxinhas do mesmo lado, você acha que elas são diretamente proporcionais. Não são, pessoal. As duas são inversamente proporcionais ao número de operários. Por isso que as taxinhas estão para o mesmo lugar. Vocês estão conseguindo visualizar isso, gente? Ali. Pode. Respondendo a tua pergunta, né? Eu posso multiplicar dias e horas e trabalhar só com o número de horas? Sim. 8 vezes 5, 40 horas ao total. E aqui nós temos aqui 9 vezes 6, 54. Pode. Foi na verdade o que a gente fez aqui, ó. 6 vezes 9, 54. 5 vezes 8, 40. Pode, sem medo de ser feliz. Tá? Aí você teria o número total de horas no caso. Tá certo? Isso, diminui o volume dela um pouquinho. Tá? Gente, fechou aqui? Então, qual é o segredo para você resolver uma regra de 3 composta? Primeiramente, organize as grandezas. Segundo passo, coloque os valores e veja onde está o X. Dê um destaque para essa casa do X. Essa é a receita by Luiz, tá certo, gente? Eu gosto mais de fazer desse jeito aí, ok? Dê um destaque ali para aquela situação do X. Deu o destaque, agora vai analisar as grandezas com relação a essa. Pessoal, e na hora de analisar as grandezas com relação a essa primeira que aparece aqui, vocês têm que estar ligados da seguinte estrutura. Sempre em relação a ela. E sempre como se fossem de uma regra de 3 simples, certo, minha gente? Vai pegar uma daquelas de lá com essa que está destacada aqui. E analisando as duas como se o resto tudo não existisse. Como se o resto tudo fosse constante. Perceberam, gente? Não olhem em hipótese alguma números na hora de fazer isso. Os números podem vir na forma que a gente pensar e imaginar. Eles só vão te complicar nessa situação. E depois que fez toda essa grandeza, toda essa análise de grandeza, melhor dizendo, você vai armar a multiplicação. Pega aquele valor que está sozinho, olha lá, ó, pega aquele valor que está sozinho e iguala as outras frações. Quando são grandezas inversamente proporcionais, inverte a fração. Quando são diretamente proporcionais, fica como está. E aí faz as continhas. Entenderam a receita de resolução da regra de 3 composta, minha gente? Tá? Procurem fazer uns exercícios disso. Repitam isso, assistam essa aula de novo, refaçam isso para entender bem. Porque essa é uma aposta. Essa é uma questão que pode estar sim na prova de vocês aí que está pela frente. Certo, gente? Agora é só vocês ralarem um pouquinho e trabalharem um pouquinho disso. No próximo momento a gente fala de porcentagem, que não dá para falar de porcentagem nesses minutinhos finais aqui. Tá certo, gente?